era dentro de um contexto dos acontecimentos dos últimos dias, falando que a sua palavra continua imutável, inerrante, infalível. E é sobre essa palavra que você vai se mover em 2023. A palavra da verdade. O apóstolo Paulo ensinou seu filho Timóteo, dizendo: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Jesus repete uma palavra que tinha sido escrita por Moisés lá em Deuteronômio, que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é sal, a palavra é água, a palavra é viva, a palavra é santificação, a palavra é estrutura, a palavra é tudo. Alguém crê nisso? Amém. Olha para a pessoa do lado e diga assim: confie sempre na palavra de Deus. Confie sempre na palavra de Deus. Ela não falha. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5. Um texto muito conhecido, eu sei, mas o Senhor se renova, e a sua palavra se renova. E abra teu coração para que a palavra dele se renove na tua vida mais essa vez, nesse 10º dia de propósito, de profetizar. O Senhor traga também um renovo de confiança na palavra dele. No teu 2023, a palavra do Senhor vai fazer a diferença. Todos encontraram Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Sentado como você está, reverente à palavra do Senhor, vamos ler. Lucas 5, verso 1, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele em pé junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, e os pescadores, havendo desembarcado deles, lavavam as redes. Lavando as redes. Verso 3: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra. Diga assim: sob a tua palavra. Diga assim: mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois por causa da pesca que fizeram, espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa, porque eu entendo que nenhum momento na tua casa é natural, é sobrenatural. Não é comum, não é ordinário, é extraordinário quando estamos reunidos em teu nome. Como estamos como igreja, Senhor, estando nós como igreja, Pai, reunida, declarando, profetizando, visualizando o futuro, porque nós cremos que o Senhor não está apegado ao calendário atual. O Senhor não está simplesmente, Pai, nesse dia de hoje, no dia 10/12/2022, não. O Senhor já visitou todos os nossos dias de 2023. O Senhor já está lá no futuro, preparando o extraordinário, abrindo caminhos, desatando os nós, trazendo recursos, trazendo salvação. Aumenta a nossa confiança na tua palavra, Senhor.
faz calar dentro de nós as vozes contrárias à tua verdade. E nós abrimos o nosso coração nesse momento, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu disse, um texto muito conhecido. E nesse texto, Jesus cumprindo o seu chamado, ensinando a multidão, e a multidão se aglomerou e começou a, entre aspas, empurrar Jesus, queria estar perto. E aí nós vemos aqui, até então, Lucas registra outros acontecimentos de Jesus em sinagogas, o ministério de Jesus dentro do templo. E a partir daqui, Lucas especificamente começa a mostrar, começa a trazer à existência o ministério público de Jesus. E ele faz, ele toma nota aqui de Jesus chegando, aqueles homens no lago de Genezaré, no mar da Galileia. E Jesus ali encontra Pedro e a sua equipe com os barcos atracados, depois de uma noite frustrante de tentativa de trazer o pão, uma noite frustrante na tentativa de cumprir ali o seu papel como pai de família, como homem. E tomando por base esse texto que você já conhece, eu quero trazer alguns acontecimentos que cercam esse texto sobre confiança. Eu quero falar um pouco hoje sobre quem tem confiança faz a diferença. Quem tem confiança na palavra faz a diferença. Eu sei que 2023 é um ano que você vai fazer a diferença, que essa igreja vai fazer a diferença, porque você será diferente. Porque é impossível querer a diferença se eu não trabalho para ser alguém diferente, para fazer alguma coisa diferente. Que o Senhor aumente o teu nível de confiança na palavra. Eu sei que você tem recebido palavras sobre a tua vida. Como eu disse no início, o mundo espiritual já está se movendo. É a nossa posição de não arredar o pé, como diz lá no Nordeste, até o Senhor responder, e os céus vão responder. A primeira lição que eu tomo aqui é quem confia na palavra. Você que está anotando, quem confia na palavra e faz a diferença, se prepara para as novas oportunidades, mesmo diante dos desafios. A palavra diz que Jesus já chega e encontra homens lavando as redes. Aqueles homens que tentaram pescar a noite toda estavam ali lavando as redes. E muitas vezes nós ouvimos, eu já até preguei sobre isso, mas Deus me trouxe uma nova elucidação sobre isso. Muitas vezes nós temos a ideia de que lavar a rede, eles não iriam mais tentar pescar. Lavar a rede era um sinal de desistência. Não, mas eu entendo que mesmo frustrados, mesmo cansados, mesmo entristecidos, eles tinham responsabilidade, eles precisavam tentar de novo. E estavam ali tirando os enganchos, tirando folha, tirando um pedacinho de madeira. Se fosse hoje em dia, estava tirando garrafa PET, estava tirando bicicleta velha, sei lá, que o povo joga no lago. Eles estavam ali com o coração apertado, mas eles sabiam que eles tinham que se preparar para a próxima oportunidade. Eles não iam deixar de ser pescadores por causa de uma noite mal sucedida. Ei, olha para mim, eu não sei como é que foi seu 2022, eu não sei se em algum período desse ano você se sentiu apenas lavando rede, você lançou as redes em algumas áreas da tua vida, no emocional, no sentimental, no ministerial talvez, no profissional, e aí você achava que ia ter aquela pescaria toda, e aí você se vê novamente tirando folhas. Eu estou aqui para te dizer, não desista. Se em 2022 algo não aconteceu ainda, Deus ainda é fiel para fazer esse ano, se Ele quiser. Mas você está se preparando para a próxima estação. Você está se preparando para a próxima estação que está vindo aí. E quando a próxima estação chegar, a rede vai estar limpa, vai estar costurada. Ei, vai vir a peça maravilhosa na tua direção. Deus vai trazer à existência o que não existe para a glória dele. Ei! Se preparar para a próxima oportunidade. Olha para a pessoa do lado e fala assim: se prepare para a próxima oportunidade. Se prepare para a próxima. Ei, novas portas serão abertas, virão novas oportunidades, sim. Querido, não fique entristecido
por lavar rede. Muitas vezes Deus permite isso. Deus permite. Se prepare para um novo tempo. Lavar as redes fala de se reorganizar, se reavaliar, se refazer. Não é sinal de fracasso, simplesmente não é. É uma nova fase. Porque Jesus vai chegar com a palavra. Amém? Quais são as áreas da tua vida? Só pense um instante. Quais são as áreas da tua vida que você precisa se reorganizar para voltar a produzir e fazer a diferença em 2023? Quais são as áreas? Você sabe. Deus sabe. Esses dias você está recebendo muitas palavras. Eu acredito, quando Deus não faz nada de qualquer forma. Eu acredito que dentro do que tudo, eu não estive aqui, mas eu sei, dentro do que tudo foi falado, algumas coisas vão se encaixando. Deus vai trazendo um entendimento, e no final vai ter um entendimento completo que Ele quer da tua vida para a próxima estação. Uma coisa eu sei: se Deus colocou no coração dos pastores fazer a diferença, porque está declarado no céu, essa igreja vai fazer a diferença nessa cidade, esse povo. Vocês vão conquistar o sobrenatural. A segunda lição que eu vejo aqui: quem confia na palavra tem um coração voluntário. A multidão apertou, Jesus estava no limite. Não sei se já estavam molhando os pés aqui. O mar da Galileia, que eles chamam, lá de Genezaré, ele é como o nosso Corumbá 4 aqui, só que bem maior, como o Lago Paranoá, mas bem maior. Se andar muito aqui, não é igual a praia, que às vezes você vai aumentando, você pode cair no buraco e afundar de uma vez. Jesus olhando falou: posso entrar no seu barco? E Pedro, angustiado, preocupado, com sono, talvez mal-humorado, mas ele deu lugar devido para Jesus no seu barco. Porque o ponto principal é esse: é deixar Jesus se aproximar, é deixar o Senhor entrar de uma forma poderosa em todas as áreas da sua vida. Porque existem pessoas que deixam Jesus trabalhar em uma área, mas em outra área falam: não, isso aqui não, essa eu deixo, essa não. É por completo. Eu costumo dizer que a vida com Jesus não é simplesmente experimentar, é sobre permanecer. Amém. A gente até no começo experimenta, né? Olha que bom, mas foi muito bom aquela reunião. Mas quando você começa a pegar a experiência com Deus, você começa a viver Jesus Cristo na tua vida, a glória de Deus. Quando você pisa, irmão, no Santo dos Santos, em outro lugar você não consegue viver. Aí você não vive mais experimentando, você permanece, porque Ele é a fonte, é a essência da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro, mesmo cansado, com sono, frustrado, mas quando ele viu Jesus servindo a multidão, Jesus estava servindo a multidão, ele estava ensinando a multidão. O coração de Pedro se move também, servir a multidão, ajudando o ministério de Jesus. E ele traz o barco, ele manobra o barco, ele traz mais para dentro. Jesus fica mais confortável e começa a ministrar sobre o povo, a falar a palavra. E eu vejo aqui um homem que, mesmo diante das suas crises interiores, ele se importou com as pessoas. Mesmo diante daquele momento complicado na vida de Pedro, ele se importou com o que Jesus estava fazendo ali. Ele continuou servindo. Diga comigo: continuar servindo. Coloca a mão no teu coração e fala assim: eu tenho um coração voluntário. Ele afasta. Jesus continuou pregando. Ele não perdeu a oportunidade de servir, mesmo num dia que ele precisava de ajuda. Alguém que já teve a experiência de, no dia que você precisava de uma oração, alguém te pediu uma oração? No dia que você precisava de um apoio, alguém te pediu um apoio? Alguém já teve? Levanta a mão aí, participa aí, me ajuda aí. Não acontece isso. Deus é pontual nessas coisas, sabe por quê? Porque eu entendo, quando Deus permite isso, é porque em seguida Ele vai mudar o cenário da tua
vida. Em seguida vai acontecer alguma coisa que vai mudar o cenário. Pedro serviu ali, Pedro estava fazendo a diferença na vida daquelas pessoas, ajudando Jesus ali, servindo. Há uma mudança de cenário a caminho da tua vida. Aleluia. Independente de como estão as nossas emoções, independente de como está a nossa vida, quando o Senhor colocar alguém para você servir, sirva. É uma chave para desatar algo que está vindo lá na frente. Que em 2023 o teu desejo de servir ao Senhor, servir a sua igreja, servir os seus irmãos, servir aos seus pastores, seja ampliado. Servir a cidade, seja ampliado. Sabe por quê? Porque Jesus está no teu barco. E quando Ele está no teu barco, irmão, o cenário não vai ficar o mesmo. Você pode estar entristecido, você pode estar passando por alguma situação complicada, você lançou as redes, não veio o que você queria, mas está chegando a hora da mudança. Aleluia. Terceiro, quem confia na palavra e faz a diferença é levado a um novo nível por causa da obediência. Jesus, no versículo 4 e 5, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lar, vai mais onde as águas são mais profundas e lance as vossas redes. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Jesus termina o seu discurso dentro do barco de Pedro, e ele olha para Pedro, ele sabia o que estava no coração dele: preocupações, angústias, anseios, porque a estação passada, a noite passada, não tinha acontecido o que ele precisava. E Jesus falou: vamos mais fundo. O que você precisa, o que eu preciso, quando nós não sabemos o que está acontecendo, não é sair da presença de Deus, é ir mais fundo dele. Não é falar: Jesus, sai do meu barco, eu tenho muito o que fazer. Não, Senhor, me leva aonde o Senhor quer. Me leva aonde as águas são mais fundas. Jesus leva, e Pedro vai até lá. Pedro vai até lá, nas águas mais fundas. Sai do raso, sai da superfície. Deus quer te levar a um novo nível de experiência com Ele na próxima estação, em 2023. Deus vai ampliar a tua necessidade de intimidade com o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós queremos o sobrenatural, mas nós não buscamos o sobrenatural, nós queremos a terceirização da unção. Nós queremos uma terceirização da glória. Diga comigo: o véu rasgou, eu posso entrar. O véu rasgou, você pode entrar no Santo dos Santos, no lugar mais profundo de intimidade. Deus vai te levar a ter dias mais profundos de intimidade. Ele vai voltar a falar de novo daquela forma que falava antes. Sabe por quê? Porque o teu coração vai estar diferente. O teu coração vai estar diferente para as novidades de Deus, para a sensibilidade do Senhor. Deus quer derramar renovo sobre nós. Não se derrama vinho novo em odres velhos. Eu ministrava sobre isso essa semana. E muitas vezes nós pensamos assim: Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos porque quem quer um odre velho? Mas Jesus não falou que o odre era desprezável e o vinho era mais importante. Ele falou: o vinho se derrama e o odre se perde, mas quando tem vinho novo em odres novos, ambos se conservam. Eu não vou aprofundar nisso aqui. Outro dia eu venho aqui e falo, mas a palavra para odre velho no hebraico, no grego original, é astros palaios, que quer dizer aquele que foi muito usado. Aquele que foi muito usado. Tem esperança para ele? Existe um processo de renovo, mergulhando em Deus, nas águas do Espírito. Peixes grandes não se pegam na superfície, em lugares rasos. Peixes grandes estão ao largo.
Deus vai te levar mais fundo. Quem aqui quer ir mais profundo em Deus, na intimidade, na glória, no amor do Senhor? Só entra no sobrenatural quem decide sair do superficial. Só entra no sobrenatural quem decide sair do superficial. Você precisa se revoltar com o superficial. Não se acostumar com as águas dos arteiros e achar que está legal. Existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas. Deus vai te levar a experiências mais profundas. Alguém crê nisso? Com as redes lavadas agora, com as redes preparadas para a próxima oportunidade, Pedro recebe uma palavra. Jesus olha e fala: vai a um lugar mais fundo. E quando ele vai, o Senhor libera uma palavra: lança as redes novamente para pescar. Lança as redes para pescar. E aí, dentro de Pedro, alguma palavra dele aqui que dá um entendimento. Ele diz assim: Senhor, tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Dentro de Pedro, ele não expressou verbalmente, mas dentro dele haviam vozes que queriam contrariar a palavra que Jesus lançou. Dentro dele haviam vozes dizendo: ei, mas você é um cara experiente. Ei, você estava no melhor horário. Pedro, você tem o melhor equipamento. Pedro, você estava o que estava fazendo. Mas ele decidiu contrariar a voz do seu interior e dizer: não é do meu jeito. Sobe a tua palavra, confiando na tua palavra. Eu vou lançar minhas redes. Ei, lute contra as vozes interiores que estão dizendo: ai, não aconteceu, não. Deus tem derramado palavra. Se oriente nessa palavra e lança as tuas redes. E lança as tuas redes. Ele deixou de ouvir as vozes interiores. Como nós temos ouvido as vozes do nosso interior carnal nesse tempo. Confia na palavra do Senhor. Confia na palavra do Senhor. Renuncie à voz da frustração, as vozes que querem te impedir de se preparar para a próxima oportunidade. Mas eu louvo a Deus, porque só o fato de você estar aqui quer dizer que você está se preparando para a próxima oportunidade. Você está se preparando para o próximo tempo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Continue avançando para o alvo, esquecendo da noite que não deu certo, esquecendo do tempo que não deu certo, porque Deus vai escrever uma nova história. 2023 será diferente, porque você vai fazer a diferença. Quem confia na palavra e faz a diferença, vive um tempo de abundância compartilhada. Nos versos, acompanha aí, versos 6 e 7 diz assim: isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e se rompiam as redes. Então fizeram sinal para os companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo, e vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Quando Pedro decide ouvir a voz do Senhor e fazer a diferença, quando ele ouve a voz sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes, e ele vê aquelas redes cheias de peixe, sabe o que acontece? Ele viu que o que Deus tinha para ele não era só para ele. O que Deus tem para você não é só para você. Pessoas serão abençoadas através da tua vida, através do que Deus vai fazer, através do que você está projetando. Não é só para você não, irmão. Pedro, dá um assovio. Vem cá, galera, me ajuda. Porque o que Deus está fazendo na minha vida não é só para mim. Vai ter bênção compartilhada nesse lugar. Deus vai te dar sabedoria. Não é só para você, é para edificar a igreja. Deus vai te dar graça, saúde, sabedoria, prosperidade. É para alcançar outras vidas. É para fazer a diferença em outras famílias. Alguém recebe isso? Vão vir peixes, vai vir provisão, vai vir alegria, vai vir unção, vai vir sabedoria.
vai te dar confiando que você vai compartilhar. Porque se não compartilhar, diga comigo, se não compartilhar, o barco afunda. Se não compartilhar, o barco afunda. Ah, meu irmão. Onde havia frustração, em poucos minutos havia euforia. Onde havia tristeza, em poucos minutos estava todo mundo rindo do que estava acontecendo ali. Aonde tinha, queridos, folha, sujeira na rede, agora estava cheio de peixe. Deus muda a história de uma forma poderosa. Deus faz o de repente acontecer. Quando Paulo e Silas estão na cadeia, porque estavam pregando o evangelho, de uma hora para outra, ao adorarem, cadeia se quebra. Quando estavam unânimes buscando o Consolador, durante 10 dias, Jesus subiu aos céus depois de 40 dias da Páscoa, mais 10 dias Pentecostes, ficaram 10 dias unânimes em intercessão. Alguns foram embora, mas os que ficaram foram revestidos do alto. De repente, como línguas repartidas de fogo, vieram e foram cheios do Espírito Santo. E de repente Deus vai acontecer na tua vida. Só que eu entendo que o de repente está condicionado a muita coisa feita lá atrás. Paulo e Silas aconteceu de repente as cadeias, mas o que eles estavam fazendo lá atrás? Pregando o evangelho, santificando ao Senhor. O Espírito Santo veio de repente, mas o que eles estavam fazendo? Buscando, veio. O de repente que vai acontecer na tua vida é resultado do que vocês estão fazendo nesses dias proféticos. Vai ser resultado da busca, da unção, da confiança do Senhor, meu irmão. Alguém crê nisso? Tem alguém comigo ainda aí? Estou quase terminando. Por último ponto, quem confia na palavra e faz a diferença, reconhece a grandeza do Deus que te chamou. Amém. Verso 8 diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Eu fiquei imaginando isso, imaginando todo esse cenário. Pedro indo com Jesus, indo para um lugar mais fundo, jogando a rede, pegando os peixes, e naquela euforia, naquele de repente, Deus, o que aconteceu? Deus chamou os cardumes, Deus deu uma ordem aos cardumes que estavam na região para se aglomerar na frente do barco de Pedro ali. E eu imaginei eles pegando a rede, eu fiquei imaginando essa cena em slow motion, né? O cara puxando a rede aqui, olhando para o outro, fazendo a carinha pesada, e o outro do outro lado, vem! E todo mundo assim, sabe por que estava em slow motion? Porque Pedro estava olhando assim: quem é esse homem que está dentro do meu barco? Quem é esse que está dentro do meu barco? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Que autoridade, que glória é essa? Senhor, se afasta. Eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço a tua autoridade. Eu quero dizer, é esse Jesus que está na tua vida, é esse mesmo Deus que está no teu barco. Então reconheça a autoridade dele, se submeta à palavra dele, faça a diferença obedecendo e reconhecendo a grandeza do poder desse Deus na tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, possivelmente Pedro ficou se perguntando por que alguém tão poderoso, por que alguém tão extraordinário se importou em entrar no meu barco. Por quê? É pela graça, é pela graça que ele te viu. Antes de você ir lá no encontro com Deus, quando a tua vida estava derrotada, quando você achava que não tinha mais jeito para a tua vida, ele pediu licença e você deu espaço no teu barco. Você só está aqui porque você deu espaço no teu barco. Você permitiu ele falar assim: afasta um pouco da margem, porque na margem tem muita conversa. Afasta um pouco da multidão, porque talvez você pode ouvir vozes desnecessárias. Vai para o mais profundo. Vai para onde é mais fundo. Sai do superficial, que eu vou te revelar o sobrenatural. A
palavra do Senhor diz em Isaías 55, 10 e 11, a palavra diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Ei, toda palavra que você está recebendo aqui não vai voltar vazia. Lembra do anjo que eu falei que desce a escada? Ele vai subir e levar o teu clamor, e daqui a pouco vai descer trazendo a resposta, trazendo o mover de Deus. Pedro não permitiu que o cansaço, Pedro não permitiu que a frustração, a preocupação o impedisse de confiar na palavra de Deus. Você pode levantar a mão direita e dizer assim: Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio na tua palavra, faz a diferença na minha vida, porque eu farei a diferença nesse tempo. Aleluia, Glória a Deus. aleluia. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Deus. Mesmo que em algum momento nesse ano você se encontrou lavando redes, viveu um período onde talvez os resultados não foram o que você almejava, não foi o que você queria, na família, no trabalho, no empreendimento, no teu ministério pessoal. Encare isso como uma preparação para a próxima estação. Não encare isso como uma desistência, encare como uma preparação. Deus está te forjando para algo maior. Deus está te forjando para algo maior. Jesus confiou na vontade, na palavra do Pai até o fim. Deus quer aumentar a tua confiança nele. Deus não se esquece. Essa semana passada, Deus me mostrou algo muito simples, mas ele, sabe aquele carinho de Deus em coisas muito pequenas, mas você sabe assim que é Deus cuidando. Eu estava orando e Deus me trouxe à mente uma visão que eu tive há uns 20 anos atrás. Eu era ministro de louvor. Até hoje eu entro no meio do louvor. Eu gosto. Pastor? Eu estou preparado. Vocês me perdoam. Eu estava um dia ministrando louvor, fazendo um back lá, back vocal, back vocal. E de repente, a glória foi tão grande, o pastor pôs a mão na minha cabeça, eu sei que eu caí no chão, fiquei lá uns 15 minutos, eu não sei a noção do tempo, mas quem estava perto, eu falei: cara, o que aconteceu? Cara, uns 15 minutos deitado no chão aí. E nesse período Deus me deu uma visão. E quando eu despertei, quando eu estava prestes a despertar ali daquele momento, o Senhor falou no meu coração: ó, essa visão é para daqui a muitos anos. Você não conta para ninguém. E eu levantei, esqueci. Não contei para ninguém. Na época eu namorava com a minha esposa. Eu não contei, fiquei por isso. E essa semana eu estava orando, semana passada eu estava orando. Em oração, Deus me deu a mesma visão. A mesma, nítida. E eu, uau, o que é isso, Senhor? E veio no meu coração: você se esqueceu, mas eu não me esqueço. Beleza. Aí domingo passado, na igreja, eu estava celebrando a ceia, e eu vi na porta um pastor amigo meu, que não é da nossa igreja. Aí terminou a ceia, ficou lá, ele veio me abraçar, e eu conheço a família dele, a gente é muito amigo, ele veio, me abraçou e tal, eu perguntando pelas crianças, tudo. Eu falei: apóstolo, eu estava saí do culto da nossa igreja, passei em frente à igreja, e o Senhor mandou parar e te falar algo que eu não sei o que é, mas você vai saber. Eu vou falar. O Senhor manda te dizer que aquilo que Ele te mostrou há muitos anos, Ele não esqueceu e está prestes a acontecer. E aí cheguei em casa, falei para Kelly: amor, aconteceu isso e isso. Ela falou: meu Deus do céu, o que foi? Semana passada, quando a gente estava no altar, abraçado, teve um momento que eu abracei com ela e ela foi ministrando minha vida, eu na vida dela. Ela disse que o Senhor falou: fala para ele que aquilo que eu mostrei para ele há 20 anos atrás, eu não esqueci. Eu falei: tá bom, então você não me fala, nós temos que trazer eu de fora para falar.
Eu não tenho autorização de Deus para falar ainda, mas é algo ministerial, algo do som de Deus para minha vida. E é coisa muito simples, mas me trouxe um ânimo, porque Deus não esquece. Amém. Tem alguém que tem uma promessa de Deus aqui? Glória a Deus. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. A palavra dele foi liberada sobre a tua vida. Glória a Deus. E a palavra de Jesus não traz frustração. Às vezes as palavras dos homens trazem frustração, mas a palavra de Deus faz a diferença. Ela não vai te frustrar. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. E nós vamos orar. E essa oração eu vou fazer diferente. Você vai estar orando. Se quiser vir para o altar, fica à vontade. Fala, Senhor.